Fala galera, todos os times classificados já definidos para as quartas da Champions, então é hora de falar dessa última quarta-feira de oitavas de final. Começando pelo jogo do Bayern, pelo jogo da classificação do Liverpool na Alemanha, um jogo para mim bastante decepcionante. Aí quando eu falo em decepção, tô falando por conta de uma expectativa alta em relação ao jogo, não necessariamente em diminuir a classificação ou a vitória do Liverpool ou até a atuação do Liverpool. Eu esperava um jogo melhor. Para mim o 0-0 da ida foi até um jogo mais interessante, com mais componentes, com mais alternativas, com mais tópicos para a gente destacar aqui e tudo mais. Acabou sendo um jogo até cansativo na maior parte do tempo, porque teve o Liverpool tentando sim subir a marcação, mas não necessariamente para pressionar lá no alto. Diferentemente do jogo da ida, em que o Liverpool tinha muito bem definida qual era aquele gatilho, qual era a forma, a mensagem que precisaria passar para o time subir de vez e pressionar, que era o passe para o lado entre os zagueiros do Bayern. Dessa vez o Liverpool optou por ocupar o campo de ataque, não necessariamente marcando forte a saída dos zagueiros. Isso acabou significando ou gerando um jogo em que o Bayern teve posse de bola entre os seus defensores sem conseguir progredir muito. Então a bola ficava concentrada ali entre zagueiros, na linha de defesa do Bayern, que também não tinha o Kimmich, que seria em tese um melhor organizador de jogo para iniciar essas saídas pelo lado direito, então foi o Rafinha por ali, um setor em que o Mané também ficou mais preso, mais enfiado, foi o dos três homens de frente quem ocupou uma faixa mais avançada do campo na maior parte, com o Salah em alguns momentos retornando pela direita, o Firmino naturalmente circulando por dentro e por todas as áreas do ataque, o Mané ficou mais espetado. Então até por isso limitou as saídas do Rafinha por aquele setor também. E sem o Kimmich o time ainda perde um passador, né? Um lateral que tem saída de bola de meio campista. Então virou um jogo muito dos zagueiros, em todos os sentidos dentro do primeiro tempo, né? Porque se o Liverpool ocupava o ataque, mas não necessariamente tirava o conforto do Bayern, e o Bayern também não progredia, quase nada acontecia. E aí virou um jogo em que os zagueiros apareceram de diversas formas. Primeiro com a qualidade de passe, então se tinha esse cenário e o jogo nada acontecia, lançamento do Van Dijk no gol do Mané, aí a qualidade individual do senegalês na frente, mas o lançamento foi muito bom, a matada é espetacular, é verdade que o Neuer não tinha muito sentido em sair até ali, falha dele, mas um belo gol do Liverpool, ou seja, gol gerado pelo lançamento, pela qualidade de distribuição de um zagueiro. Do outro lado, se a gente for pensar a origem do gol contra, que foi do Matip também, mas o zagueiro envolvido, também foi um bom passe longo do Sully, encontrando o Gnabry, que dessa vez não foi um grande fator, né? O Gnabry tinha dado um trabalho enorme para o Robertson no primeiro jogo, no jogo da Inglaterra. O Bayern tinha tido um pouco mais de saída pelos lados, principalmente por conta do Gnabry. Dessa vez não teve nem com o Ribéry pelo lado esquerdo, até porque já não é mais esse jogador de velocidade, dessa intensidade toda. Então ele não é esse escape em altíssima velocidade. O Coman tem mais esse perfil hoje em dia. Do lado direito, sim, o Gnabry poderia ser, mas teve 2 ou 3 jogadas escapadas. Numa delas, o lance que gerou o gol do Matip. Matip que em alguns momentos no primeiro tempo conseguiu algumas boas antecipações em relação ao Lewandowski. E um último lance que também envolvendo os zagueiros no primeiro tempo foi o Hummels, que com uma roubada de bola, desarmando o Firmino no meio do campo, iniciou a jogada do quase gol do Lewandowski, que estava impedido, é verdade, mas perdeu a oportunidade de virar, por mais que o gol fosse ser anulado logo na sequência. Então foi um primeiro tempo muito dos zagueiros, num jogo em que o meio-campo funcionava pouco, dos dois lados. Os zagueiros apareceram tanto na marcação quanto na construção dos lances e até mesmo no gol contra, no caso do Matip. No segundo tempo, o Liverpool já conseguiu dominar mais o cenário, sem mudar tanto assim, ainda ocupando a faixa central do campo, no campo de ataque, ainda adiantando a sua marcação, mas agora o Bayern, além de não avançar, começou a não encontrar muita saída, e o tempo passando, o resultado não era favorável, isso deixou o Bayern talvez um pouco mais nervoso, e nessa ânsia por tentar acelerar um pouco mais, passou a errar mais também. E aí o Liverpool ficou muito confortável, mesmo sem fazer uma grande atuação, o Liverpool ficou muito confortável esperando chances de acelerar. E acho até que o jogo só ganhou um ritmo mais legal, mais acelerado, já depois do 2-1, porque depois do 2-1 aí sim, o Liverpool conseguiu ter um jogo mais aberto, mais franco, podendo recuperar a bola e acelerar aí sim, ser mais
frenético, aquele ritmo de ida e volta, e com o Bayern já desajustado, o Liverpool até poderia ter matado o jogo antes, embora tenha saído 3-1, acho que o gol poderia até ter saído um pouco antes. Agora, no meio disso tudo, dois grandes destaques individuais, né? O Mané, que eu já citei como jogador que, de novo, desequilibrou e de novo atuou por dentro, não como um centroavante, como ele chegou a atuar na ausência do Firmino, mas como um ponta esquerda que jogava bem mais por dentro do que, por exemplo, o Salah na direita. O Firmino voltava em vários momentos, o Mané era o mais adiantado e centralizando. Pelo lado esquerdo, o Robertson com um corredor para tentar explorar e também, em alguns momentos, o Milner caindo por essa faixa do campo. No lado oposto, né, do lado do Salah, a gente até viu uma circulação um pouco maior do Salah, depois ainda cria o lance do gol, participa um pouco mais no segundo tempo, quando o jogo passa a oferecer mais esses espaços para as transições. Mas o outro destaque, além do Mané, para mim, o Van Dijk, né? E aí é impressionante o Van Dijk, né? O tamanho que o zagueiro tem nesse momento no futebol mundial, por que não? Porque além de ser um zagueiraço que e isso é muito nítido, o impacto dele desde a chegada ao Liverpool, agora ele também vira um protagonista decidindo o jogo de Champions. Então, no mata-mata de Champions contra o Bayern na Alemanha, o Van Dijk faz um gol, dá uma assistência e praticamente encaminha, define a classificação do Liverpool. Então foi, de fato, um dos grandes nomes dessa grande classificação do Liverpool, com um jogo correto e não brilhante, não empolgante. De novo, para mim, um jogo decepcionante. Mas a atuação do Liverpool foi correta. Não precisou fazer nada espetacular para sair da Alemanha com resultado, mas conseguiu sair de lá com um resultado que não é simples e que merece ser muito valorizado. Indo para o outro jogo, Barcelona e Lyon foi um confronto um pouco estranho, né? Porque foram poucos os momentos dentro do confronto em que o Lyon pareceu ter capacidade para competir, para tentar bater de frente. E mesmo assim o Barcelona demorou muito para conseguir matar esse confronto. Então no final a gente olha para a goleada, o Barcelona atropelou, mais ou menos, porque o resultado não diz muito sobre o que foi o andamento da partida, mas diz bastante sobre o que foi a diferença entre os times no confronto, por mais confuso que isso possa parecer. Porque até no vídeo de algumas semanas atrás, no vídeo analisando os jogos da ida, eu falei que o Lyon fez mal tudo o que precisava fazer bem para parar o Barcelona, e mesmo assim conseguiu sair com o empate do jogo da ida. Porque naquele dia marcou mal o espaço entre as linhas, espaço em que o Messi circula, deixou o corredor aberto para o Jordi Alba, cedeu muitas finalizações e o Barça não conseguiu converter isso, transformar isso em gol. Dessa vez, entrou em campo com uma formação que na fase de grupos tinha funcionado, a diferença, talvez a surpresa, a entrada do Tuzar na vaga do Aouar, o que tira qualidade com a bola. O Aouar não vive seu melhor momento, mas fez grandes jogos nessa Champions, pela qualidade com a bola no pé, pelo que oferece nos momentos em que o time recupera a bola, e aí ele com um giro, com a qualidade técnica, escapa da pressão e liga ataques. O Lyon não conseguiu fazer isso dentro do Camp Nou, né? Teve, no máximo, ali uns 10 minutos dentro do primeiro tempo, em que conseguiu ter um ou outro contra-ataque, e no segundo tempo o jogo até passou a ficar perigoso para o Barcelona, mas numa altura em que o Barcelona já deveria ter matado o confronto há muito tempo. E aí, se a gente for falar de destaques, né? Além dessa composição tática do Lyon, jogando com 5 na linha de defesa. O lado direito, obviamente, mais exigido, porque é o lado em que Jordi Alba sobe, o lado em que Filipe Coutinho cai, com o Messi e Suárez circulando muito, e aí entram alguns dos destaques para mim. Ótima partida do Suárez. O Suárez ainda não desencanta, não deslancha dentro da Champions, mas essa foi uma das melhores partidas dele na temporada, oferecendo muito a cada participação como pivô, criando várias boas jogadas, saindo da referência e acionando de primeira passes para quem se projetava em profundidade. Coutinho, Messi, Alba, Arthur... Todos esses conseguiram tirar proveito dos bons movimentos que o Suárez fez ali na frente. Então é óbvio que o destaque principal do jogo vai para o Messi, 2 gols, 2 assistências, mais uma grande partida em Champions para o Messi, mas se a gente for avaliar o desempenho e até dentro da necessidade do que é a temporada, eu colocaria antes até para destacar, para citar, o Suárez e o Arthur. O Arthur, mais uma vez, mostrando como ele dá um controle maior ao meio-campo, deixa o Barcelona mais confortável com a bola e o domínio vem de uma forma mais natural. Hoje, participando de forma fundamental da origem do segundo gol, então o passe que encontra o Suárez para rolar a bola depois para o gol
é um passe excelente de quem tem uma visão muito boa para acionar alguém justamente nesse espaço, atrás dos volantes, entre volantes e zagueiros. Foi o que ele fez para o Suárez criar uma bela jogada, inclusive do segundo gol. O Arthur depois conseguindo se projetar, ainda dá um gol para o Messi, que a defesa salva pouco antes da bola chegar em cima da linha, mas foi uma partida muito boa do Arthur. E o Barcelona dentro desse sistema, né? O Philippe Coutinho foi o meia pelo lado esquerdo, fez um jogo melhor do que a maior parte dos jogos dele na temporada até aqui. Sem a bola, Philippe Coutinho volta por um lado, Rakitic fecha essa segunda linha de 4 pela direita. Com a bola, Rakitic, Busquets, Arthur dando essa consistência no meio campo, um lado esquerdo forte com Jordi Alba se projetando, Coutinho circulando, o Messi circulando mais ainda com o Suárez à frente. Pela direita, nem tanta capacidade para abrir o jogo, até porque o Sérgio Roberto nem sempre subiu, mas era o responsável por esse corredor. Ficou em alguns momentos mais de olho também nos possíveis contra-ataques do Memphis Depay. Agora, o Lyon pouco produziu, pouco criou. Aquela ideia do Fekir podendo castigar os espaços, recebendo no setor do Busquets para acionar os pontas, entrando em diagonal, Dembélé de um lado, Memphis Depay do outro. Isso aconteceu muito pouco dentro da partida. Então, de novo, o Barcelona foi muito superior. Mesmo assim, superior, que eu digo no confronto como um todo, poderia ter vencido bem na França, poderia ter vencido bem na Espanha antes de passar por um leve sufoco ali de uns 10 minutos de incerteza. O Lyon se empata o jogo naquela altura, poderia eliminar o Barcelona, o que seria algo incrível perto do que foi esse confronto, se a gente olhar para o volume de chances criadas, para os espaços e para os erros cedidos do Lyon, para quem precisava parar um Barcelona favorito do outro lado. No fim das contas, passa o Barcelona, Messi brilhando mais uma vez, mas de novo, destacaria muito Suárez, Arthur, menção honrosa também para o Philippe Coutinho, porque pode ser um jogo importante para ele. No fim das contas, apenas o Barcelona dos espanhóis nas quartas de final. Aí talvez esteja a maior surpresa de todas quando a gente faz esse balanço das ligas, olhando para as quartas, né? A Inglaterra com 4 representantes, algo que não acontecia há uma década também. É o time que chega com metade dos times às quartas de final, né? 4 dos 8. Mas por hoje é só, isso fica como assunto para algum vídeo nos próximos capítulos, para a gente falar um pouco sobre essa divisão de vagas das ligas, olhando para as quartas de final da Champions. Mas conto com os comentários de vocês, com a curtida e também, é claro, com a inscrição no canal. Um abraço, até a próxima!